contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Muito boa tarde para você que está nos assistindo em mais um Ponto de Contato, o nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras, neste horário, aqui pela Just TV. O Ponto de Contato é criado e produzido pela ABT, Associação Brasileira de Teleserviços. E aquele meu convite que eu faço sempre no início do nosso programa. Visite o nosso site, o www.abt.org.br. Na semana passada, eu falei que nós já teríamos, para apresentar aos nossos visitantes do nosso site, a grade de cursos e palestras que nós vamos desenvolver ao longo deste ano. E agora eu faço um novo convite. A ABT está completando 25 anos de existência, 25 anos de fundação. E nós criamos lá um espaço exclusivo para comemorar esses 25 anos, onde nós estamos colocando curiosidades, depoimentos e fotografias também, fotografias antigas, ao longo desses 25 anos de existência da ABT. São curiosidades muito interessantes e que você, que quiser saber um pouco mais sobre a vida, sobre os trabalhos, sobre as pessoas que colaboraram com a existência da nossa associação, então faça-nos uma visita lá no nosso site www.abt.org.br, você clica na página dos 25 anos e aí você vai ter todas essas informações, ok? Para você que quer participar do nosso programa, fazendo uma pergunta para o nosso convidado desta tarde, também é muito simples. Basta que você utilize esse espaço que tem logo abaixo da nossa telinha. Você faz a sua pergunta e com muito prazer nós a faremos para o nosso convidado de hoje. E o tema desta tarde vai ser fotografia. Fotografia e fotografia corporativa também. Quais são os segredos? Quais são as dicas? Quais são as diferenças entre uma fotografia autoral, vamos assim dizer, para uma fotografia corporativa? Quais são os cuidados que se deve ter numa fotografia colorida para uma fotografia preto e branco? Você sabe que em todos os eventos que se tem hoje, não só shows, mas principalmente eventos corporativos, tem empresas que existem, que têm até o seu fotógrafo oficial. E esse fotógrafo vai em todas as ocasiões, nesses eventos, congressos e até quando a empresa está recebendo, a empresa ou o seu presidente está recebendo algum prêmio. E evidentemente que existem aí diferenças nesse tipo de fotografia. E isso é o que a gente vai ver com o nosso convidado desta tarde. Mas antes de falar sobre o nosso convidado, a gente vai contar um pouquinho sobre o tema de hoje, não é? O trabalho com fotografia corporativa, por exemplo, ele necessita mesclar discrição com sofisticação para a obtenção de boas imagens. Devido ao dinamismo do ambiente corporativo, o profissional, o fotógrafo profissional, deve fazer análises rápidas das condições fotográficas e aí ele cria roteiros que possibilitem fazer a melhor fotografia com a mínima interferência no ambiente. E vamos saber um pouquinho mais sobre isso dentro das nossas curiosidades. Vamos a elas. Bem, eu tenho aqui algumas dicas referentes à fotografia, dicas para fotografia digital. Veja bem, eu sou um fotógrafo amador, você que está nos assistindo, acredito que também goste de tirar fotografia. Quem é que não gosta de tirar fotografia? Tem gente que, aliás, gosta mais de aparecer nas fotografias do que tirar fotografias. E tem outros que não gostam muito de aparecer nas fotografias, mas gostam de estar clicando, principalmente hoje em dia, não é? Com Instagram, Facebook e até o celular, que ele faz tudo, inclusive tirar fotos. Então, a pessoa, onde ela estiver, ela está ali clicando, tirando fotos e compartilhando esses momentos
com os seus colegas. Então tem aqui algumas dicas, tá? Para você tirar boas fotografias. Por exemplo, tente fugir da tentação de colocar o assunto em foco sempre no meio da foto. Deslocar o objeto principal da imagem pode fazer toda a diferença para deixá-la mais interessante, deixar essa fotografia mais interessante. E a questão do flash, hein? Nossa, usar o flash muito em cima, né? Ele pode deixar a foto toda clara e muito longe pode deixar a foto toda escura. Lembre-se que o flash tem um alcance limitado, de normalmente de 3 a 5 metros e às vezes até um pouco mais. Então não adianta você deixar o flash ligado numa foto onde o foco é um objeto que está a 30 metros de distância, por exemplo. Um bom exemplo de mau uso do flash são os shows, né? Todo mundo que vai em show, ontem inclusive eu fui assistir ao show do Elton John aí no Jockey Club, estava todo mundo lá com os seus iPhones, smartphones, tirando fotos. Então, por exemplo, em shows, tá? Em linhas gerais, não é necessário luz extra alguma nesse caso. Por quê? Porque a luz do palco, em muitas ocasiões, é mais do que suficiente para tirar essa foto. Usar flash só vai iluminar, sabe o quê? As cabeças das pessoas que estão à sua frente, fazendo aí desaparecer o resto e até o artista ou o conjunto que está se apresentando. Você também deve ter muito cuidado ao selecionar o local onde você vai tirar essa foto, tá? A escolha do que aparece no fundo é tão importante quanto o que vem em primeiro plano. E de repente esse fundo pode chamar mais atenção do que quem está em primeiro plano. Cores vibrantes, linhas e outros objetos podem interferir ou tirar a atenção do foco. Aproxime-se quando você quiser tirar foto de uma pessoa, quando o assunto é a pessoa. Aproxime-se, não tem problema não. O que se quer mostrar é o indivíduo, não é? Então, não tem problema nenhum em você se aproximar. Não tenha medo de se aproximar, tá ok? Tire fotos na altura dos olhos da pessoa. Por exemplo, para tirar foto de uma criança, não adianta ficar, né, naquela posição em cima. Você tem que ficar de joelhos, você tem que sentar, você tem que se atirar ao chão junto com a criança para que você consiga captar, né, o melhor ângulo, o melhor momento dessa fotografia. E aproveite a luz, né? Não há luz mais bonita do que a luz natural, do que a luz do sol, por exemplo. Sempre que puder, aproveite esta luz. Posicione-se de forma a deixar esta fonte de luz, evidentemente, atrás de você, aproveitando assim o máximo de iluminação para a sua foto, tá bom? Essas são algumas dicas para você que, assim como eu, é um fotógrafo amador. Mas agora nós vamos conversar com um fotógrafo profissional, um fotógrafo de classe, que tem aí muitas fotografias, muitos trabalhos já apresentados e que vai contar hoje para nós um pouco do seu trabalho. É Nicola Labate. Vamos então à nossa entrevista. O nosso convidado desta tarde é o Nicola Labate. Ele trabalhou como vendedor de câmeras fotográficas na Fotótica nos idos de 1988. E por gostar muito do assunto, e um pouco por influência também do seu pai, que era fotógrafo amador, ele então pegou isso como a sua profissão. Ele iniciou profissionalmente como fotógrafo em 1991, como assistente na Editora Azul. Na época, a Editora Azul era uma subsidiária da Editora Abril. Após 6 meses, ele foi promovido a fotógrafo, desenvolvendo todos os segmentos, tais como retratista, fotógrafo de alimentos, moda e alguns shows musicais e teatrais. Após 2 anos na editora, ele resolveu se lançar como freelancer no mercado e foi percebendo aí a sua inclinação para a arquitetura e a decoração, além de eventos institucionais. Ele teve a oportunidade de trabalhar no estúdio Way of Light do renomado fotógrafo Sérgio Chevassier, fotógrafo de publicidade, de sorvetes e automóveis. Nicola, boa tarde, que prazer tê-lo aqui no nosso ponto de contato.
prazer é meu e agradeço o chamado. O Nicola, ele também trabalha para a nossa ABT. Ele é que faz a cobertura do Prêmio Nacional de Teleserviço. Esse ano nós já vamos para a nossa 6ª edição. Você já está há alguns anos conosco, cobrindo esse nosso evento corporativo. Não é isso, Nicola? Pois é, verdade. Nicola, conte-nos então um pouco sobre a mudança do mercado com a chegada aí da fotografia digital. O que mudou nesse mercado? Olha, Humberto, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Muita gente, inclusive, saiu do mercado por não ter tido a capacidade de absorver essa novidade, né? E o aumento significativo dos profissionais na área e também a diminuição de duas coisas interessantes. A qualidade fotográfica, houve um decréscimo, e também o valor da mão de obra, que caiu muito. Então, houve muita confusão nesse período, né? Até agora que a coisa está começando a se assentar e todos estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. Então, quando você fala que caiu a qualidade com a fotografia digital? Inicialmente caiu realmente a qualidade por conta dos equipamentos que tinham baixa resolução. Para você ter uma ideia, o próprio tamanho da área de captação do antigo formato 35mm ou formatos maiores usados em fotografias de estúdio, houve uma diminuição de aproximadamente 40%. Com a diminuição dessa área e as câmeras de baixa resolução, isso nos idos dos anos 2000, 2001 por aí, houve muitos problemas também com a granulação, qualidade, cor e os softwares adequados para fazer o tratamento dessas imagens. Uhum. Agora, quais são as diferenças então dos segmentos e como que a fotografia influencia no modo de vida e a percepção do olhar do fotógrafo? Olha, no meu caso foi decisivo, porque, como você mesmo já falou anteriormente, por influência do meu pai, eu lembro que quando eu era criança, nós morávamos longe do centro de São Paulo, e ele, toda vez que me convidava para ir para lá, eu não sabia exatamente o motivo pelo qual eu gostava de ir. Hoje, sendo fotógrafo, eu descobri por que a minha visão de fotografia já existia lá, e então isso me trouxe um certo... A gente acaba tendo, sintetizando, uma visão mais romântica de tudo que está ao seu lado, né? Você enxerga uma mesa como essa nossa mesa aqui redonda, não só como uma mesa redonda, mas uma coisa plástica que você pode criar uma fotografia, uma arte. Uhum. Agora, como se reciclar ou então se manter atualizado nessa profissão, né? Principalmente hoje, com toda essa tecnologia digital, essa coisa toda, como é que você se mantém aí atualizado com relação a tudo que acontece no mercado? Porque não adianta só mercado brasileiro, né? Tem muita coisa que você tem que ver do exterior também, ver, assimilar, tomar conhecimento até para fazer a aplicação aqui no seu trabalho. Realmente importantíssimo. Se por um lado a fotografia digital trouxe essa baixa no valor de mão de obra e essa adequação dos fotógrafos, por outro lado a internet e a própria, toda a difusão, né, dos meios de comunicação se abrindo, faz com que você se mantenha mais ligado em tudo isso. Então, acho muito importante participar de fóruns, continuar lendo bom e velho livro, se você puder, consultar sempre a internet, ir às exposições, conhecer novos profissionais de todos os segmentos, mesmo que não sejam os seus segmentos, para que você entenda e, se for o caso, um dia consiga fazer pelo menos igual a do seu concorrente num segmento diferente. Agora, como fotógrafo, por exemplo, eu como fotógrafo amador, que sou, né, não tenho assim, técnica nenhuma, mas eu gosto muito de fotografar, por exemplo, postes de iluminação. Os postes de iluminação antigos, né, e tal, eu gosto de fazer isso. Já tenho o meu genro, por exemplo, que gosta de fotografar portas de casas.
né? Eu também. Tal. E você, como fotógrafo, né? Mas assim, você tem algum hobby dentro da fotografia que você goste mais? Bom, a minha maior inclinação, acho que sempre vai ser as fotos de decoração, de arquitetura, mais as fotos de arquitetura, por sinal. Porque você é um arquiteto frustrado? Eu acredito que sim, Humberto, eu acredito que sim. Talvez isso eu mude isso ainda, talvez ainda entre numa faculdade de arquitetura. Mas gosto muito de fotografar temas noturnos, gosto muito de fazer detalhes das ruas, paralelepípedos, ferros fundidos. Gosto muito de fotografar criança também, animais, gatos, cachorros, um pouco de tudo assim. Gosto de ter uma fotografia humana. Sei. Agora você, eu vejo o fotógrafo como um poeta, né? Sim. Poeta sem escrever, vamos assim dizer. Não é um poeta das palavras, mas é um poeta da imagem. Porque, principalmente naquelas fotos em que são fotos ensaiadas, vamos assim dizer, e que ele precisa ali, naquela imagem, captar toda a sensibilidade e até vamos dizer assim, daquilo que, quando é, por exemplo, uma foto institucional de um produto, né? Captar exatamente aquilo que aquele produto ou que o teu cliente quer dizer com aquela mensagem, né? Então hoje a gente não tem mais aqueles anúncios com muitos textos. São raros esses anúncios, mas é o que a foto tenta transmitir, não é isso? Então eu acho que o fotógrafo é esse poeta, o poeta aí da imagem. Você concorda comigo? Plenamente, plenamente. Inclusive, eu diria que se você está fazendo uma foto de publicidade, por exemplo, onde você já tem um RAF do produto, onde você já tem um layout pronto e tem que seguir aquilo, obviamente você vai seguir. Mas se você puder, faça uma versão com o seu olhar. Faça uma versão que você acha que, se você mostrar aquela foto para o cliente, ele vai ser convencido de que aquele olhar seu é uma coisa que pode agregar alguma coisa a mais no produto dele, por exemplo. Não só em produto, como uma fotografia, um retrato também. Sem dúvida. E aí, você que está nos assistindo, está gostando da nossa entrevista com o Nicola Labate? Quer saber mais a respeito do trabalho dele como fotógrafo profissional? Você tem alguma dúvida aí enquanto fotógrafo amador? Então, não perca tempo. Mande a sua pergunta, aproveite esse espaço que tem abaixo da nossa telinha e depois a gente faz o seu questionamento para o nosso convidado. Nicola, vamos agora falar um pouco sobre a fotografia, sobre o teu trabalho na área corporativa, na área de eventos, na área de shows, né? A gente sabe que num evento corporativo, quando tem uma premiação, ou mesmo num show, não é? Não existe a questão ensaiada. Tem aquele momento e você precisa captar aquele momento, porque são aquelas fotos que vão depois fazer a revista de retrospectiva daquela empresa, ou que aquelas fotos irão depois, através de um press release, para a imprensa e assim por diante, né? O que não pode, o que o fotógrafo, né, ou o que você, no caso, você não pode deixar de prestar atenção em eventos como esse, né, que você tem que estar atento. Aliás, vamos anteceder um pouco. Como que você se prepara para esses eventos corporativos? O que você faz antes? Você tem alguma reunião com a empresa anteriormente? Como é que você faz esse apanhado daquilo que você vai ter que fotografar? Sem dúvida nenhuma que é muito importante você conhecer o seu cliente, conhecer o evento do seu cliente. Uma reunião prévia sempre é importante. Se o seu cliente não pensar nisso, que você dê essa ideia para ele e fazer uma reunião de pauta antes mesmo do trabalho acontecer. Outras coisas importantes, sem dúvida.
pontualidade, de preferência você chegar pelo menos 30 minutos antes no local, postura, discrição, ter não só estar no local certo e na hora certa, mas sobretudo com o equipamento certo e de preferência uma câmera extra. Isso é importantíssimo. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um prêmio para a Dow, com o presidente mundial da Dow recebendo a premiação. E a câmera quebrou exatamente naquele momento. Se eu não tivesse outra câmera, eu não teria a foto. E teria perdido o cliente. Isso é importantíssimo. Com certeza. E além dessa perda do cliente e tudo mais, a frustração que fica também, né, Nicolau? Sem dúvida, porque uma reputação você demora 30 anos para conseguir e pode perdê-la em 30 segundos. Ok. Nós vamos agora, então, a um breve intervalo comercial e depois a gente volta. Eu sei que você trouxe algumas imagens aí para mostrar do seu trabalho para os nossos internautas, então depois que nós voltarmos do intervalo, a gente mostra essas fotos, tá bom? Feito. Você fique aí, nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta já já. Fique conosco.